Olá, seja bem-vindo a mais um programa Educação em Pauta. No programa de hoje nós vamos conversar com o professor Dr. Dante Henrique Moura. Ele é coordenador do programa de pós-graduação em Educação Profissional do Instituto Federal da Educação, Ciência e Tecnologia e participou no início desse mês de uma audiência pública no Senado para debater o ensino médio e essas mudanças na educação, uma audiência pública sobre o ensino médio. Professor Dante, seja bem-vindo ao programa Educação em Pauta mais uma vez, é bom tê-lo aqui para discutir esse tema importante. Olá Bruno, olá telespectadores do Educação em Pauta, é um prazer estar aqui para a gente trazer algumas reflexões sobre esse momento que a gente está vivendo na sociedade brasileira. Professor, como é que surgiu esse convite da senadora Fátima e como é que foi articulada essa sua ida? Bem, a senadora, como membro da Comissão de Educação do Senado, ela convoca uma audiência pública para discutir o Plano Nacional de Educação e o ensino médio, como parte do processo de acompanhamento do atual Plano Nacional de Educação. E, evidentemente, nesse momento atual, em que tem medidas muito significativas, né, na cena brasileira, no sentido de reconfigurar o Estado brasileiro na direção da radicalização da perspectiva neoliberal, a proposta de reforma do ensino médio também está nesse contexto. Então, esse foi o contexto da discussão. Participamos desta audiência pública, eu participei representando o Movimento Nacional em Defesa do Ensino Médio, uma colega representando a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, outra colega representando o Fórum Nacional de Educação, o presidente do CONSED, que é o Conselho de Secretários Estaduais de Educação, e o secretário da Educação Básica, cada um apresentando a sua visão sobre essa questão. É interessante, né, perceber que cada um representando a atmosfera da educação, mas ainda assim a gente não tem um pensamento hegemônico que seja para uma linha só, não é, professor? Como é que foram debatidos esses temas com cada representante desse e a distribuição dessa audiência? Bem, nós nos colocamos mais ou menos, o espectro era mais ou menos o seguinte: eu, a representante da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação e do Fórum Nacional da Educação, temos uma postura bastante crítica a todo esse processo que está acontecendo de desmanche dos direitos, né, conquistados principalmente pela classe trabalhadora mais empobrecida do país nesses últimos anos, e a posição do presidente do CONSED e do secretário, mais uma posição de defesa do conteúdo da reforma que está em curso. Professor, ao discutir o ensino médio agora, né, a gente vai ao Plano Nacional da Educação, mas antes disso, a gente tem uma história de reformulações, de avanços desde a década de 70, né? E aí, com isso, com o passar do tempo, foi-se criando essa ideia, e aí eu queria que o senhor pudesse me corrigir se eu estiver enganado, de que o ensino médio está em crise, né? O ensino médio precisa dessa reformulação, o ensino médio precisa disso, vamos pensar no ensino médio. E aí depois vem o Plano Nacional de Educação com as metas que talvez aí tenhamos dificuldade de alcançar. Mas como é que a gente pode sistematizar essa ideia do ensino médio para quem está em casa possa entender, não, é esse ensino médio que a gente tem e é a partir desse ensino médio que a gente vai passar a discutir? Bem, eu queria só começar antes um pouco para situar essa reforma do ensino médio num contexto mais amplo, porque não se trata de questões isoladas, né? Não é por acaso que, por um lado, nós temos a PEC, que era 241, que agora é 55, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, a mudança da forma de regulamentação da exploração do pré-sal no Brasil. Tudo isso faz parte de um contexto mais amplo, que é esse que eu comecei a colocar, de uma busca de reconfigurar o Estado brasileiro na direção da perspectiva da radicalização da lógica neoliberal, no sentido de tornar o Estado, sim, mínimo para a garantia dos direitos sociais, mas máximo para regular os interesses do capital. Então, esse é o contexto que a gente vivencia. Ou seja, a negação de um projeto de governo Exatamente. Que veio aí nas últimas décadas concedendo e democratizando o espaço, né, professor? Avanços, houve problemas, evidentemente, no governo que foi deposto, mas houve avanços significativos. E é exatamente uma caça a esses avanços que está em pauta hoje na sociedade brasileira. Por exemplo, a PEC 55, né, que era 241. O DIEESE fez um estudo
de que se ela tivesse entrado em vigor em 2002, no período de 2002 a 2015, deixariam de ter sido investidos em saúde neste país cerca de 297 bilhões de reais. E em educação, 377 bilhões de reais. Com isso, dá para a gente prever o que é que vem pela frente, caso essa emenda constitucional ela seja materializada. E talvez percebendo nesse período, sem esse investimento, o que a gente não teria? Exatamente. Imagina, retirar 377 bilhões de educação nos últimos 13 anos, o que é que significaria? Seria possível, por exemplo, a expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica? Seria possível a expansão das universidades públicas? Provavelmente, seguramente não. E o acesso ao nível superior com projetos como ProUni, por exemplo? Também estariam comprometidos. Também estariam comprometidos. Então, por exemplo, essa é uma medida clara de regressão social. E quem é que vai ser penalizado? Exatamente aqueles que foram os beneficiados nos últimos anos. Então, o alvo é exatamente esse, que é a grande maioria da sociedade brasileira. Uma outra medida que faz parte desse conjunto é o projeto de lei 4567 deste ano, 2016, não por acaso de autoria do atual ministro das Relações Exteriores e senador licenciado José Serra. Qual é o conteúdo desse projeto de lei? O pré-sal, como nós sabemos, o petróleo do pré-sal, há uma obrigatoriedade no regime de partilha de que a Petrobras participe de todos os processos. Então, o projeto de lei 4567, ele é no sentido de retirar da Petrobras o direito e a obrigação de participar. Ou seja, abrir para o grande capital internacional, por pressão desse grande capital internacional, principalmente dos Estados Unidos da América, o acesso a essa riqueza, que é uma riqueza da sociedade brasileira. Então, é um projeto que vem contra o projeto de soberania nacional. Então, faz parte dessa mesma lógica de diminuir os direitos sociais, atacar os direitos sociais, porque lá no pré-sal tem recursos destinados à educação e à saúde. Ora, se você vai abrir isso para o capital internacional, significa diminuição desses recursos para as áreas sociais. Mas, ao mesmo tempo que é deixar o Estado, se pode ainda, mais mínimo para os direitos sociais, mas máximo para regular os interesses do capital. E as outras medidas também em curso são a reforma da Previdência e a reforma trabalhista de amplo domínio, que são todas no sentido de atacar direitos garantidos e conquistados historicamente há várias décadas pela população brasileira. Ou seja, é um desmonte, né? É um desmonte do Estado brasileiro. De um modelo que perfeito não era, né? Mas que vinha transformando, né, uma sociedade ao ponto de mudar, inclusive, a pirâmide etária, né? Passou a ser um losango. E, professor, como é que foi, então, essa discussão? Por exemplo, com a participação do Rocieli Soares da Silva, que foi o secretário da Educação Básica, né? A gente tem o lado de um governo do MEC, mas a gente tem esse outro lado da ciência, o lado de uma representação para pensar o ensino médio, para lutar por esse ensino médio. Como é que foi esse debate em si? O debate, como eu coloquei, né, tínhamos 5 debatedores com posições assim claras e posições antagônicas, né? A representação da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, eu e a representante do Fórum Nacional da Educação, numa postura bastante crítica em relação a esse contexto todo e mais especificamente com relação à medida provisória. E o secretário de Educação Básica e o presidente do CONSEB, numa posição de fazer algumas críticas pontuais, mas concordando em linhas gerais com o conteúdo da medida provisória. E aí, a grande pergunta que orientou a nossa reflexão foi: existem motivos verdadeiros para reformar o ensino médio? E evidentemente sim, que há motivos verdadeiros para reformar o ensino médio na direção da garantia do direito igualitário à educação para todos. O problema é que onde deve incidir essa reforma do ensino médio? E aí nós elencamos uma série de aspectos pelos quais são necessários. Por exemplo, é necessário reformar o ensino médio para que as escolas de ensino médio desse país tenham condições efetivas de funcionamento. Tenham prédios adequados, laboratórios adequados, biblioteca, quadra esportiva, espaço para atividade artístico-cultural. E, sobretudo, o senhor coloca das estaduais. Me referindo fundamentalmente às escolas estaduais. Públicas, né? As escolas estaduais.
Por exemplo, é necessário reformar porque é necessário que os professores tenham uma carreira e uma remuneração dignas. É necessário reformar para que haja processos de formação continuada desses professores, né? Então, é necessário reformar para que efetivamente o princípio constitucional da gestão democrática da escola pública ele seja materializado. E uma questão garantia, importante, né, da democratização. É claro que a gente tem que pensar a democratização da gestão por dentro, como é que estão sendo administradas as escolas, mas o princípio mais contundente da gestão democrática é o fato de todos terem direito à educação. E essa educação de forma igualitária para todos e financiada pelo Estado brasileiro. Então é necessário reformar o ensino médio por isso. E finalmente é necessário reformar o ensino médio por uma coisa que parece tão óbvia, mas que não é óbvio, porque na prática não acontece. É necessário reformar o ensino médio porque é necessário que todas as escolas tenham professores de todas as disciplinas e que os professores que atuam em cada uma das disciplinas tenham formação para atuar naquela disciplina e não tenham um vínculo precário, tenham um vínculo efetivo, porque isso não existe hoje nas redes públicas. Tem a formação, né? Isso é importante, porque às vezes você tem um professor com uma formação e aí tem que se dividir, né? Matemática e física, né? Claro. Ou então até um pedagogo que vai atuar nessas Então, áreas. eu diria que esses são os motivos verdadeiros para se reformar o ensino médio. Mas existem também os motivos que são anunciados, né? Mas é preciso a gente ver que dos motivos que são anunciados, a verdadeira intencionalidade que está por debaixo disso, que está no profundo, não é o que é anunciado. Às vezes é um discurso que é levantado, é um discurso bonito, por exemplo, né? Vou flexibilizar disciplinas, exatamente, né? aí. Eu vou com essa... E até além desse discurso, também é um mecanismo, né, professor? Que é um mecanismo que não tem uma... Autoritário. Muito autoritário, né? Já tem uma... Professor, a gente vai precisar fazer um breve intervalo, porque esse tema é muito importante, né? Para a gente não ter que cortar essa parte, mas a gente volta já já. E você de casa, não sai daí, voltamos com o segundo bloco do programa Educação em Pauta. Até já. Voltamos com o segundo bloco do programa Educação em Pauta. Eu continuo a conversar com o professor Dante Henrique Moura. Ele participou no início do mês de uma audiência pública no Senado sobre o ensino médio e a educação no país. Professor, efetivamente, né, a gente terminou o primeiro bloco falando sobre essa ação quase que ditatorial, né, de uma pauta ser direcionada a partir dessa medida provisória. Eu queria que o senhor pudesse sinalizar, então, quais são os principais argumentos, tendo em vista que colocar na mídia, dizer que vai flexibilizar o currículo, que vai aumentar a carga horária, aí depois tem a discussão de que vai tirar algumas disciplinas, a educação física, e depois volta atrás, né, dentro dessa atmosfera da educação com a medida provisória, o que a gente pode apresentar para o telespectador, então, como os principais argumentos a favor, por enquanto, por exemplo? Certo. O que eles dizem ser positivos, né? O grande argumento anunciado, né, que aí a gente precisa depois aprofundar para ver se é isso qual mesmo, é né? a intenção, porque a intenção nem sempre, nesse caso seguramente não é o que é anunciado, mas o que é anunciado é o seguinte: ele se parte de um diagnóstico de que a situação do ensino médio é difícil, é complicada, que o ensino médio não apresenta os resultados esperados e que esse diagnóstico é verdadeiro, mas a partir do diagnóstico, que é coerente, né, dos problemas do ensino médio, o que se propõe como solução é que é o grande problema. Porque a solução seria enfrentar aqueles problemas que eu já coloquei no bloco anterior. Essa é a grande reforma que precisa o ensino médio. Mas se parte de um diagnóstico das dificuldades do ensino médio, que são reais, e se assume o pressuposto de que o problema do ensino médio é um problema curricular. E não é curricular. A gente já mostrou no bloco anterior. Se o problema do ensino médio fosse curricular, ele já tinha sido resolvido há muito tempo, porque dos anos 1970 para cá nós já tivemos 3 ou 4 reformas curriculares do ensino médio. E o ensino médio continua com problema. Por quê? O que é verdadeiramente o problema, que são as questões estruturais, não são atacadas. E aí se anuncia, né, que o problema é curricular,
que... Para tampar o sol com a peneira, mais uma vez. Mais uma vez, você, na verdade, está enganando a população, está mascarando a realidade mais profunda da população. Então, esse pressuposto é um pressuposto, eu diria, para ser mais ameno, entre aspas, equivocado. Né? Não é equivocado porque quem está promovendo sabe qual é a essência do problema. Mas como a intenção não é resolver efetivamente o problema, ou resolver numa determinada direção, que não é aquela que interessa a maioria da população, se mascara o problema dizendo que o problema ele é curricular. Né? E aí entra o discurso, qual é o grande discurso? O discurso é flexibilizar o ensino médio para torná-lo mais atrativo para o jovem. Dizendo que o ensino médio não é atrativo para o jovem porque tem muita disciplina, porque tem 13 disciplinas e precisaria diminuir o número de disciplinas para torná-lo mais atrativo. Ora, esse discurso é um discurso, em certa medida, falacioso. Por quê? Porque ele não é apoiado em nenhum estudo que o fundamente. Não tem nenhuma pesquisa séria desenvolvida com os estudantes do ensino médio desse país atrelando a evasão escolar, que diga isso, né? majoritariamente que o problema do ensino médio de não ser atrativo é porque tem muitas disciplinas. Não tem nenhuma pesquisa séria nesse sentido. Você tem até pesquisas que sinalizam isso, mas não como o maior problema. Entretanto, nós temos pesquisas que mostram que os grandes problemas são aqueles problemas estruturais que a gente mostrou. Foi isso que disseram os estudantes do movimento de ocupação do ano passado, no estado de São Paulo, e o que estão dizendo os estudantes nas várias ocupações ao longo desse país o tempo todo. Então, é um discurso que apela para o senso comum, né? Não tem profundidade, né? Não tem profundidade, então ele é ideológico. É no sentido de desqualificar o ensino médio para poder impor uma reforma em uma determinada direção que não é absolutamente da flexibilização. Ao contrário, é um engessamento do currículo da escola pública e uma diminuição do direito aos conteúdos das ciências, das letras e das artes para os estudantes da escola pública estadual desse país. Porque vai reduzir o que é trabalhado hoje em 3 anos, vai reduzir para 1 ano e meio. Mas aqueles conteúdos que são exigidos, que servem de parâmetro para o acesso ao ensino superior, não vão ser modificados. Continuarão sendo os mesmos, baseados nas ciências, nas letras e nas artes, que hoje são em 3 anos, serão reduzidos para 1 ano e meio. Mas isso na escola pública. A escola privada não vai fazer isso. E como a escola privada não vai fazer isso, qual é o efeito que isso vai produzir? Uma radicalização entre a diferença da educação para os pobres. Vai agravar ainda mais a diferença, né, a desigualdade não é diferença, é mais do que diferença, é desigualdade. Né? Vai aumentar a desigualdade entre o tipo de educação a qual a classe trabalhadora mais empobrecida desse país, que estuda na escola pública estadual, tem, e aqueles que ocupam uma melhor posição. Ou seja, segregar ainda mais. Segregar ainda mais. A gente já teve outras entrevistas que discutiram a questão da formação humana, né? E você vai negar a formação da sensibilidade, da arte, né? Exatamente. E a reforma ela coloca como obrigatório apenas 3 disciplinas. A lei traz uma coisa completamente esdrúxula, que é dizer a carga horária máxima do currículo. O currículo sempre é definido em função de uma carga horária mínima. E a partir do mínimo, cada sistema, cada escola vai fazendo aquilo que compreende como mais adequado. Não, essa medida provisória traz que o conteúdo da base curricular nacional comum, que será aquilo que todos terão acesso nas ciências, nas letras e nas artes, será de, no máximo, 1.200 horas, que corresponde a 3 semestres de 400 horas. Então, reduzindo, evidentemente, o acesso dos estudantes das classes populares ao conteúdo do ensino médio. E aí, o outro 1 ano e meio, que é restante, entra a história das ênfases, né? E aí é uma outra reflexão para fazer, para a gente mostrar como é falacioso o discurso da flexibilização. Porque, veja bem, as ênfases significa que se for para toda a escola oferecer para o estudante as 5 ênfases,
se justificaria a questão da flexibilidade, mesmo com essa crítica que se faz ao modelo reducionista. Mas mesmo assim, poderia ter algum sentido o discurso da flexibilidade. Só que isso não vai ser feito. Por que não vai ser feito? Porque a PEC 55 não permite, porque a PEC 55 implica em congelamento dos investimentos, que na prática não vai ser congelamento, vai ser redução. Porque a população continua crescendo, o acesso à educação continua crescendo e os recursos congelados, né? Praticamente congelados. Muito bem. Mas se as 5 opções fossem proporcionadas, isso implicaria em aumento de investimento, porque evidentemente é muito mais caro fazer 5 opções do que um ensino médio igual para todos. Isso que se discute pouco, porque quando a gente fala da PEC, sobretudo os políticos que dizem quem está no movimento não sabe nem o que está discutindo, medida provisória, né? Um discurso falacioso, né? Mas na verdade a gente discute pensando só no aluno, vai mudar o professor, vai mudar a formação do professor, termina mudando a escola, muda uma estrutura da educação maior, né, professor? Claro, não é só a questão do aluno ou do tempo que ele está na sala de aula. E aí um outro discurso que vai ao encontro do que você está colocando, que também cai por terra pela questão da PEC 55, porque ela é que diz qual é a intencionalidade, né? A intencionalidade não é aumentar o investimento, a intencionalidade é reduzir o investimento em educação e, portanto, operar no sentido de empobrecer mais ainda o ensino médio e não de melhorar e não de torná-lo mais flexível, né? Então, a PEC 55, ela dá efetivamente qual é a verdadeira intenção. Aí, veja bem, uma outra medida importante no conjunto da medida provisória é a ampliação da escola em tempo integral. Ora, uma escola em tempo integral deixa de ser uma escola que funciona só um turno para funcionar o dia todo. Evidentemente, isso implica em mais recursos. Ora, mas como fazer essa escola em tempo integral diminuindo o investimento? Fazendo de forma precarizada. Ou seja, sucatear a educação. Sucatear a educação. No lugar de você criar mecanismos através dos quais você vai melhorar, a educação, você vai sucatear, né? Exatamente. Terminar de desmontá-la. Professor, dentro dessa discussão, a gente pode pensar também no Plano Nacional da Educação, né? Com essa PEC, né, o que acontece com as metas do Plano Nacional da Educação? O Plano Nacional da Educação tem duas coisas para a gente pensar. Ele tem problemas, né? Há um movimento de críticas em relação ao conteúdo, principalmente a lógica privatizante, né? É a lógica da parceria público-privada desde a educação infantil até a pós-graduação, e parceria público-privada no Brasil significa transferência de recurso público à iniciativa privada. Isso já está lá, isso não é uma novidade. E que também não foi discutida a curto prazo, né? Que exatamente. Teve um longo período de discussão. Mas o Plano Nacional da Educação tem um grande mérito. Ele foi discutido desde a instância municipal, passando pela instância estadual, até uma instância nacional, por meio das conferências, primeiro intermunicipais de educação, depois cada estado fez a sua conferência estadual de educação, e depois houve a Conferência Nacional da Educação. Então, o Plano Nacional da Educação, ele foi elaborado nesse contexto de uma discussão democrática. Resultou em situações, problemas, resultou. Mas qual movimento estava sendo produzido? A luta para implementar as metas do plano naquilo que elas têm de melhor. Só que agora... Num contexto também de franco crescimento, né, para investimento nessa área também. Só que agora, o que é que a PEC 55 diz? Diz, olha, está aí o plano, mas não tem dinheiro para materializar o plano. Então, na verdade, essa PEC, ela decreta o fim do Plano Nacional da Educação. Porque é impossível alcançar as metas que estão lá previstas num contexto de congelamento dos investimentos na área da educação. Então, na prática, a materialização da PEC, que era 241 e que agora é 55, significa o comprometimento das metas do Plano Nacional da Educação, principalmente a meta 20, que é básica para todas as demais, que a meta 20 é a meta da ampliação dos investimentos em educação até o final da vigência do plano para 10% do PIB. Algumas metas foram bastante ousadas, né? Então, o senhor acha que isso complicou ou que realmente a PEC veio para
não, como a gente vinha colocando essa ideia, de realmente é um mecanismo de negação de um sistema anterior. Com certeza, é um mecanismo de negação do sistema anterior que, com seus problemas, foi construído democraticamente por toda a sociedade brasileira, principalmente os setores vinculados à educação, né? Então, tem uma formulação que eu gostei muito, participando de um debate a semana passada, que é do colega professor Ronaldo Marcos de Lima Araújo, da Universidade Federal do Pará, que ele coloca o seguinte: o sentido da medida provisória é o sentido de atacar 3 conceitos, que são conceitos básicos e muito caros para a educação brasileira em geral e para o ensino médio em particular, que é o conceito de educação básica, que é aquela educação a qual todos têm que ter direito, e o ensino médio, como última etapa da educação básica, ele está sendo mutilado ao se retirar do ensino médio a metade da sua carga horária, né? Redução de 3 anos para 1 ano e meio, e no ano e meio seguinte, uma ênfase em um determinado campo do conhecimento, negando aquele conhecimento ao qual todos têm direito, pelo conceito que está na Constituição e que está na LDB de Educação Básica. Então, é um ataque frontal a esse conceito. Outro conceito que é atacado, segundo o professor Ronaldo, com o qual a gente concorda integralmente, é o conceito de formação e valorização dos professores, né? Por que isso? Porque, por exemplo, na hora que a medida provisória ela for convertida em lei com o conteúdo que está lá, vamos lutar para que isso não aconteça, mas na hipótese de que aconteça, o que vai pautar o currículo da formação de professores para a educação básica é a Base Curricular Nacional Comum, isso está na medida provisória, que é aquela que foi reduzida para até 1.200 horas. Então isso vai repercutir diretamente na formação dos professores, que vai ser empobrecida, né? E, evidentemente, na formação e na valorização dos professores. E o outro conceito que ela ataca diretamente é o conceito de educação pública gratuita e sob responsabilidade do Estado. Por quê? Porque está previsto lá na MP, para essa segunda parte, que é a parte das ênfases, que ela poderá ser desenvolvida em regime de colaboração, em regime de parceria público-privada. Então, são 3 conceitos que são atacados frontalmente pela medida provisória. Professor, infelizmente o nosso tempo acabou, mas eu gostaria de agradecer ao senhor, e assuntos como esse podem ser encontrados no grupo de pesquisa. Quem está em casa e quiser estudar um pouco mais sobre o assunto... Pode. Eu indicaria 2 sites que estão sempre mantendo atualizadas as informações e as produções que a gente vai fazendo, que é o site do Movimento Nacional em Defesa do Ensino Médio. É só entrar, Movimento Nacional em Defesa do Ensino Médio, vai cair diretamente lá. O blog do professor Luiz Carlos de Freitas, é só entrar, blog Luiz Carlos de Freitas, o blog também do professor Paulo Carrano, e o site da Amped, que é amped.org.br. Ok, professor, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, me coloco à disposição. E você de casa, muito obrigado pela sua audiência. A gente se encontra na próxima semana, às 10 horas da manhã, aqui na TV Câmara, com mais um programa Educação em Pauta. Até lá.